Continuando com o nosso livro de língua portuguesa, na página 77, eu vou fazer a explicação da atividade de hoje. Hoje, nós iremos estudar as palavras que são escritas com O e U no final da palavra, as que são escritas com O, mas tem o som de U na pronúncia, e também as palavrinhas que são escritas com U, ok? Vamos lá? Aí, na página 77, a questão 3 diz: complete as palavras do quadro com a letra O ou U. Aí nós temos mosquito, urubu, camundongo, tatu, amigo, gato, caju, canguru e tabuleiro. Nessas palavras vocês vão colocar o O ou o U na escrita delas, certo? Lembrando que tem algumas palavras que são escritas com O, mas na pronúncia tem o som de U, quando elas são escritas no final. E mais abaixo diz: as letras O e U que você inseriu nessas palavras têm o mesmo som representado por O ou por U? Tem o mesmo som? Por O ou por U? Respondam aí. 4. Organize as palavras da questão acima nas colunas adequadas, separando-as em sílabas. Nós vamos colocar as palavras na primeira coluna e na segunda coluna, separando em sílaba. Quando você for colocar a palavra, você tem que separar a sílaba daquela palavra, ok? A primeira, mosquito, urubu, camundongo, vão utilizar essas palavrinhas do quadro da questão 3. Passando agora para o item A da questão 4. No quadro anterior, você vai fazer um círculo na sílaba mais forte de cada palavra. Lembre-se que a gente estudava que para descobrir qual era a sílaba mais forte da palavra, a gente cantava aquela palavra. Por exemplo, saúde, saúde. E aí, o que a gente fala com a pronúncia mais alta, com o volumezinho mais alto, é U. Então, a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra é a letra U. Né? Porque ela fica sozinho quando faz a separação de sílaba. Então, você vai circular aí na questão 4, nesse quadro, a sílaba tônica de cada uma dessas palavras que você usou separando a sílaba. B. Agora, organize as palavras em outro quadro. Dessa vez, considere sua resposta ao item A em relação a qual é a sílaba mais forte. Na primeira coluna do quadro, você vai colocar as palavras em que a sílaba forte é a penúltima. E na segunda coluna do quadro, as palavras em que a sílaba forte é a última. Qual foi a que você circulou a penúltima como sílaba forte e qual foi a que você circulou como a última, como também a sílaba forte daquela palavra? Vamos agora passar para a página 78, onde o item C da questão 4 diz: relê as palavras que você escreveu no quadro do item B. O que você percebeu? O que foi que você observou lá? Complete as frases abaixo com o que conseguiu descobrir. E aí você vai ler e você vai completar com a informação que você conseguiu descobrir quando realizou a questão, o item B. Na questão 5 diz: volte à questão 3. Vamos conferir o seu aprendizado, vamos ver se você aprendeu. Em quais palavras você tinha se enganado em relação à escrita? Teve alguma palavra que você se confundiu e escreveu O ao invés de colocar o U, ou escreveu U ao invés de colocar o O? Copie essas palavras abaixo, completando o quadro. Aí você vai dizer quais foram as palavras que você escreveu de forma errada quando estava realizando a sua atividade. E na questão 6, você vai resolver fazendo o seguinte: que outras palavras você conhece que são escritas com O no final, mas que tem o som de U? Vamos lá? Escrevam aí 6 palavrinhas que você conhece, que é escrita com O no final da palavra, mas quando vai pronunciar, a gente fala o som do U, ok? Vamos lá? Essa foi a nossa correção de português.